Boa noite, queridos irmãos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores. Todos os sábados, de 9 às 10 da noite, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz ou pela internet através do site www.tropical830am.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e nos diga o que está achando do programa. Tire também suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. A partir de agora, com vocês, o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso, que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje e sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas,
pelas ondas da rádio Tropical AM em 830 kHz. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. É uma grande satisfação estarmos juntos hoje, dia 17 de novembro, hein? Feriadão, muita gente fora, né? Mas com certeza estamos todos ligados no programa Umbanda Sem Fronteiras e aqui do meu lado para nos ajudar a transmitir a mensagem da Umbanda, do espiritualismo, a minha esposa, minha dirigente espiritual. Boa noite, Flávia Barros. Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvintes. Boa noite, meus irmãos presentes. Que nós possamos ter um dia abençoado, com muito aprendizado. Aliás, eu esqueci de falar sobre a família Tel, né? Boa noite, família Tel também. Família Tel bombando, minha amiga. Que nós possamos ter um dia abençoado, com muita luz, com muita sabedoria, com muito aprendizado. Vamos ter, com certeza absoluta, um banquete espiritual. Tanto é que eu já estou passando aqui o microfone para nossa querida irmã Luciene Oliveira. Boa noite, minha irmã. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávio. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Alexandre Bahia. Boa noite, família Tel. Boa noite, ouvintes. Estamos aqui para mais um banquete espiritual. Na graça de Deus. E quem também está aqui do nosso lado para trazer, através da sua voz padrão do rádio umbandista brasileiro, meu querido irmão Vinícius Alcântara. Diga lá, Vinícius. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Luciene. Boa noite, Bahia. Boa noite aos ouvintes e à grande família Tel, que realmente está sempre aí nos prestigiando nessa noite de estudo. Eu não tenho a menor dúvida disso. E, por falar nisso, eu queria dizer para vocês que quando eu chamar esse irmão, ele participando, graças a Deus, aqui com a gente, eu também posso chamar assim: Bahia ou África, vem cá, vem nos ajudar. Boa noite, Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Luciene. Irmãos da família Tel, grande família umbandista, ouvintes. Espero que nós tenhamos mais uma vez uma noite de grande aprendizado, trocas de ideias, que possamos sair daqui com mais um pouquinho de conhecimento para a nossa escala evolutiva. Eu não tenho dúvida disso. E por falar em escala evolutiva, vamos então para o nosso quadro Transformando. A partir de agora, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da rádio Tropical AM em 830 kHz. Eu queria então pedir a você, meu querido irmão, que está junto conosco todos os sábados, não é verdade? Trocando ideias, trocando experiências conosco, que divulguem o nosso programa, né? Para o seu pai no santo, para sua mãe no santo, para o seu irmão de terreiro, para o seu parente, para o seu familiar, para o seu conhecido, né? É importante a gente lembrar que todos os sábados de 9 às 10 da noite nós estamos aqui. E você pode participar, por exemplo, através do nosso e-mail, nosso endereço eletrônico. Programa, facílimo de decorar, programa@aumbandasemfronteiras.com. Você também pode escutar não só pelo radinho, Rádio Tropical 830 AM, como também pelo site da emissora. Olha aí, www.tropical830am.com.br, ou então pela página da Casa da Cabocla Jurema da Praia. Anotem aí, gente, www.temploestreladooriente.com. O importante é nós participarmos, não é isso, pessoal? Queridos irmãos umbandistas, hoje, dia 17 de novembro, um programa realmente, nós vamos dar uma ênfase maior à nossa querida religião de Umbanda. Anteontem, 15 de novembro, o dia, na nossa visão, né,
o dia da anunciação da Umbanda para este plano terreno, vindo através de Zélio Fernandino de Moraes, pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então nós recebemos aqui para o quadro Transformando uma mensagem que nos foi enviada pelo ouvinte Antônio Machado, né? E que diz aqui o tema: a construção de Aruanda nos corações humanos. Essa mensagem, que já quero adiantar para vocês que estão nos ouvindo, ela foi recebida mediunicamente por Zélio Fernandino de Moraes, que, para aqueles que não conhecem, foi o aparelho do saudoso, do legendário Caboclo das Sete Encruzilhadas. O saudoso é o Zélio Fernandino de Moraes, né? Então ele era o aparelho do Caboclo das Sete Encruzilhadas e recebeu essa mensagem que agora nos foi enviada pelo Antônio Machado. Diz aqui a alta espiritualidade nessa mensagem. Dizem sabiamente os versos: há um tempo de plantar e um tempo de colher. A revelação está por falar a todos que queiram construir o reino de Aruanda no seu próprio coração espiritual. Argamassa divina. 7 igrejas para entender profundamente e praticar. 7 selos para retirar. 7 trombetas suaves para tocar. O simbolismo rende a praticidade desta época vigente. A cobra de fogo vai ser ativada pela força Exu. Quando as 7 igrejas estão funcionando bem, em harmonia com o Pai Oxalá, elas brilham como bilhões de sóis e levam o discípulo a uma explosão de plenitude cósmica. Que todos meditem nestas palavras. Elas vêm do reino de Aruanda, por vontade divina de Pai Oxalá. Mensagem recebida por Zélio Fernandino de Moraes. Meus irmãos, eu vou ser assim muito sincero, eu vou abrir meu coração para vocês em relação a esta mensagem. Eu já a conhecia, tá? Mas essa mensagem, a primeira vez que eu a li, eu confesso a vocês que eu não entendi. Por quê? Porque muitas vezes eu estou abrindo o coração para vocês e eu não estava preparado para compreender o que a espiritualidade está dizendo ali. Pode ser que eu também não esteja ainda preparado para isso, mas eu já começo a refletir, a raciocinar e vislumbrar a razão de cada uma dessas frases. Se não, vejamos, Flávia. Diz aqui a alta espiritualidade. Dizem sabiamente os versos: há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Dentro da nossa espiritualidade, Flávia, dentro da nossa religião de Umbanda, nós costumamos pregar dentro dos nossos terreiros que as coisas não se dão de forma imediata. Nada acontece do dia para a noite. Tudo vem de acordo com o merecimento de cada um, tudo vem de acordo com o entendimento de cada um, tudo vem de acordo com a vontade de cada um em progredir, em amar o seu próximo, em entender o que é que se está fazendo aqui neste plano. E tudo isso está atrelado diretamente ao que primeiro diz essa frase: o tempo de plantar e o tempo de colher. Como é que você vê isso, Flávia? Essa primeira frase. Exatamente. A frase ela já está bem clara, né? Nós temos que fazer, nós temos que trabalhar, nós temos que plantar, né? Coisas boas. Nós temos que saber, entender o que nós viemos aqui fazer. Nós viemos aqui para tentar nos modificarmos, né? Diante disso, nós temos que entender que nós só vamos nos modificar,
que nós só vamos nos melhorar se nós fizermos e tivermos atitudes que condizem com a espiritualidade de luz positiva. Sem dúvida. E aí a gente vai estar plantando para que a gente possa colher coisas boas lá na frente. Sem dúvida. No nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu também vejo aqui de uma forma, que eu queria até que vocês todos, meus irmãos, estão aqui na mesa junto para a gente falar. Estou achando essa mensagem muito profunda. Agora, como hoje é dia 17 de novembro, nós estamos a 2 dias, né, da data magna da nossa religião, né, que é o 15 de novembro, eu acho que isso aqui é uma mensagem da espiritualidade falando sobre a Umbanda e o seu trabalho em cada um de nós, nos terreiros e por aí vai. Se não vejamos, como a Flávia falou agora, há um tempo de plantar e um tempo de colher. Se essa mensagem chegou pelo Zélio, com certeza absoluta foi em 1908, ou por ali. A espiritualidade dizendo que aquele tempo que estava se iniciando em 1908 é um tempo de plantar. Como hoje também é, mas pronto, já se estava, a partir dali, a espiritualidade mostrando para a sociedade uma religião. E que já está dizendo aqui, olha, já na segunda frase, a revelação está por falar a todos que queiram construir o reino de Aruanda no seu próprio coração espiritual. Quem é essa revelação senão a Umbanda? Que estava ali se revelando através de Zélio Fernandino de Moraes. Será que não seria isso? Esse é o meu entendimento. É o seu entendimento, Luciene? É por aí? Essa revelação seria a nossa religião a partir de 1908? Sim, e colocando aí o reino de Aruanda em nossos corações, não pensando só em Aruanda lá, né, em outro plano, mas fazendo em nós mesmos uma transformação de amor, de humildade, de caridade, de responsabilidade, né? E essa transformação em nós mesmos. Aruanda está em nós mesmos. Exatamente, e ele passa aqui uma coisa, entregando a responsabilidade para cada um de nós. Está por falar a todos que queiram construir. Olha só, gente. Ele não está prometendo salvação a ninguém, não. Está dizendo assim, você vai ser salvo? Vai. Mas desde que você queira construir no seu coração o reino de Aruanda. E ainda prossegue. Argamassa divina. Eu fiquei pensando, argamassa divina? O que é a argamassa divina, senão o Zambi que projetou todos os seres viventes em todos os planos? É a argamassa divina, né? Aí prossegue. 7 igrejas para entender profundamente e praticar. 7 selos para retirar. 7 trombetas suaves para tocar. O que são essas 7 igrejas, esses 7 selos e essas 7 trombetas, senão as 7 tendas que foram exatamente trazidas pelo reino de Aruanda através de Zélio Fernandino de Moraes. Não é isso, Alexandre Bahia? Perfeito, Luiz, perfeito. É realmente por aí, né? A Umbanda se manifestou, né? E nessas 7 tendas, né? Como se fosse o templo, né? Os 7 templos onde as pessoas começariam a aprender, através da prática da Umbanda, né? A aprender essa forma, mais uma forma de se trabalhar. Com certeza, né? Sem dúvida nenhuma. Com certeza. E outra coisa, Vinícius, o simbolismo rende a praticidade desta época vigente. Então, quer dizer, o que ele está dizendo ali? O simbolismo, aquela questão da Umbanda, ela vai se render à praticidade desta época vigente. Ou seja, o que eles estavam vivendo naquela época, não é isso? Eles estavam se rendendo àquele momento que eles estavam vivendo, indiscriminadamente. Não tem problema. Esse é o momento. Mas já está sabendo que isso é o começo. É o primeiro passo. Tanto é que
na frase seguinte, ele fala aqui: a cobra de fogo vai ser ativada pela força Exu. O que eles estão querendo dizer? A partir daquele momento está sendo dado o start na coisa. Está começando uma nova... O pontapé inicial, uma nova manifestação ali na Terra. Não é isso que você vê também, meu irmão? O que você vê? Nossa, eu vejo muita coisa aí. Dá para entender muita coisa, né? Dá para fazer realmente muitas reflexões. Até a associação, né, essa frase da cobra de fogo com Exu, eu lembro até da palestra que eu apresentei, sabe, alguns dias atrás, né, falando de energia sexual, dessa potência, né, que é realmente transformadora, né, que é realmente esse start, né, na vida das pessoas, né, mas você realmente faz uma... Reflete por aí, né? Por aí. Deixa eu te perguntar uma coisa também, Flávia. Eles aqui ainda vêm dizendo assim: quando as 7 igrejas, olha que está tratando as 7 tendas como 7 igrejas, olha só que coisa curiosa. Quando as 7 igrejas estão funcionando bem, em harmonia com o Pai Oxalá, elas brilham como bilhões de sóis e levam o discípulo, o que é o discípulo? O frequentador, não é verdade? A uma explosão de plenitude cósmica. Qual é o recado aqui da espiritualidade? Primeiro, que essas 7 igrejas têm que funcionar bem. Segundo, em harmonia com o Pai Oxalá, porque se isso acontecer, essas 7 igrejas vão brilhar como bilhões de sóis, porque elas vão espargir essa energia para frente, multiplicando a obra, que é a Umbanda, não é verdade? Levando o discípulo, todos os seus frequentadores, a uma explosão de plenitude cósmica, quer dizer, a harmonização e ao objetivo da espiritualidade para cada um de nós, não é por aí? Exatamente. Eu vejo, assim, fazendo com que as pessoas cheguem mais perto da espiritualidade e consigam receber, absorver essas orientações, essas energias e possam cada vez mais... Tenho a menor dúvida disso. Multiplicar e ficar bem, né? Com certeza. E olha, e para fechar, eles dizem aqui para nós que todos meditem nestas palavras. Elas vêm do reino de Aruanda por vontade divina de Pai Oxalá. Então, olha, louvada seja a nossa religião de Umbanda, que mostra que em 1908 a espiritualidade já estava plasmando tudo que ia acontecer mais à frente, não é verdade? Então, graças a Deus, por aí, por isso é que nós somos umbandistas, porque nós acreditamos nessa força suprema que é a espiritualidade. E por falar em força suprema que é a espiritualidade, vamos para os nossos recados da semana. A nossa querida irmã Luciene Oliveira, hoje é dia 17, né? Na segunda-feira, nós teremos giro de quê, minha irmã Luciene? Sessão de consultas com os pretos velhos, às 20 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323. 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir de 18 horas. Maravilha, minha querida irmã Luciene. E eu tenho também um recado aqui dizendo que as inscrições estão abertas para a 10ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras, hein, gente? Com início em 7 de fevereiro de 2013. O curso tem a duração de 5 meses, sendo ministrado por mim, Luiz Fernando Barros, e pela mãe Flávia Barros, que está aqui do nosso lado, bonita, sorridente, simpática. Ministramos esse curso todas as quintas-feiras, das 8 às 10 horas da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Conheça o curso A Umbanda Sem Fronteiras. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou no site www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras,
desmistificando a nossa fé. Já que a gente estamos falando de estudo, nada mais certo e justo do que falarmos da nossa palestra gratuita agora de dezembro, não é isso, Vinícius? É isso aí, Luiz. A palestra, o tema será Fraternidade Branca e Umbanda. Os tópicos abordados serão Introdução à Grande Fraternidade Branca, Hierarquia do Universo e Mestres Ascensionados. Dia 1º de dezembro, sábado, 3 horas da tarde, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Palestrante, Professor Jair Cordeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. E após a palestra, temos a nossa tradicional sessão de tratamento espiritual com o povo do Oriente às 6 horas da tarde. Maravilha! E por falar em Oriente, vamos falar também do Templo Umbandista Caboclo 7 Flechas do Oriente, do nosso irmão César Delfino. Diga lá, meu irmão Alexandre Bahia. Grande irmão César Delfino. Está fazendo trabalho de caridade na sua casa, no Templo Umbandista Caboclo 7 Flechas do Oriente. As sessões de caridade às segundas e quintas-feiras, às 19h30, e na última sexta-feira do mês, gira de Exu, também às 19h30. O endereço, Avenida Doutor Arruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Informações pelo telefone 3101-7168. 3101-7168. Maravilha. Dados esses recados, vamos nos lembrar que hoje é dia 17 de novembro, né? Anteontem foi realmente a data mais importante da nossa religião de Umbanda. E sendo assim, nós separamos hoje uma música para trazermos aqui para vocês, que é exatamente uma música sagrada, uma das mais importantes que são cantadas dentro do nosso terreiro, né? Não é o hino da Umbanda, ela é muito importante, o hino da Umbanda, mas ela traz exatamente a vibração da grande entidade que, através da alta espiritualidade, trouxe a este planeta a mensagem desta maravilhosa religião de Umbanda. Salve o chefe, salve o caboclo das 7 encruzilhadas. Ponto do caboclo das 7 encruzilhadas. Chegou, chegou, chegou com Deus. Chegou, chegou o caboclo das 7 encruzilhadas. Chegou, chegou, chegou com Deus. Chegou. Lembrando que esta voz que os irmãos estão ouvindo é do nosso querido irmão Pedro Miranda, dirigente da Tenda Espírita São Jorge, da Cabana do Mestre Omulu e principalmente presidente da União Espiritista de Umbanda do Brasil, que foi uma das instituições cuja fundação foi determinada pelo caboclo das 7 encruzilhadas. Esse ponto é o ponto do chefe de todos nós, do chefe da Umbanda. Salve a grande força do caboclo das 7 encruzilhadas. Sobe um pouquinho mais, por favor, minha irmã. O caboclo das 7 encruzilhadas. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade
todas as segundas-feiras às 8 da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.aumbandasemfronteiras.com. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Acabou com a Jurema. Conheça o jornal eletrônico Folha da Jurema, o informativo do Templo Estrela do Oriente. O espiritualismo, a Umbanda, prestação de serviços e o que é melhor, o jornal Folha da Jurema é absolutamente gratuito. É só você acessar o site oficial do Templo Estrela do Oriente e pronto. Você terá todas as edições à sua disposição. Anote aí o endereço www.temploestreladooriente.com. Jornal Folha da Jurema, levando até você o melhor da espiritualidade. Saravá, Umbanda, Umbanda, Saravá. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros, a experiência adquirida e as dúvidas. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pela Rádio Tropical 830 AM. Você que está nos escutando, com certeza tem... Olha, mas eu tenho absoluta convicção. Você está conversando com seu pai no santo, com a sua mãe no santo, com seu irmão de terreiro, com seu pai, com seu familiar. Vamos divulgar o nosso programa, vamos levar adiante a mensagem da Umbanda, a mensagem de Pai Oxalá, não é verdade, gente? Para todos aqueles que realmente estiverem preparados para ouvir, não é isso? E por falar em mensagem, aqui do nosso lado, a nossa querida dirigente espiritual Flávia Barros, trazendo as perguntas da coluna Saravá Umbanda. Diga lá, minha querida esposa. A Rejane nos pergunta por e-mail o seguinte: comecei na Umbanda aos 12 anos de idade, aos 23 anos dei o Bori e, coincidentemente, um ano depois, minha vida deu 360 graus negativos. Passei para o Espiritismo, ficando 10 anos, mas agora voltei às origens. Pergunto: pode uma entidade ficar esperando por 20 anos para o seu médium trabalhar? Olá, Rejane, o nosso Saravá Fraterno. Primeiro, você realmente fez um tour, né? Um tour religioso, você passou aí por várias esferas, você realmente aprendeu. Eu acho que tudo isso que você passou, minha irmã, eu acho que você tem que olhar para frente e ver como algo positivo na sua vida. Tudo foi experiência, valeu a pena. Hoje você é uma pessoa mais madura, não é verdade? Mais equilibrada. Veja bem, as entidades, elas nos esperam, não é só por 20 anos, como você falou. Elas nos esperam por várias encarnações.
Elas esperam principalmente, minha irmã, pela nossa transformação interior, que é o grande objetivo delas para conosco, entendeu? Então, fique tranquila, eu não tenho a menor dúvida que, independentemente da idade na matéria, você é uma pessoa jovem, então você com certeza absoluta ainda tem um largo caminho pela frente. Está entrando aqui a nossa irmã Rosane, trazendo um cafezinho para nós, entendeu? Vamos em frente. Minha irmã, bola para frente, hein? Vamos para a nossa próxima pergunta, Flávia. O Walter José pergunta assim: estive na última sessão do Povo do Oriente e achei a energia maravilhosa. Por outro lado, fiquei surpreso ao verificar que no final dos trabalhos vocês incorporam os Exus e Pombageiras. Por que isso? Seria uma limpeza dos médiuns? A falange que trabalhou não levou as energias pesadas? Olá, Walter, nosso saravá fraterno. Bastante interessante a sua pergunta. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando nós estudamos as escalas, ou melhor, vamos falar no singular, a escala das vibrações, nós vamos observar que a falange do povo do Oriente, ela está no mesmo patamar que a dos ciganos, que é da Ibejada, abaixo apenas e tão somente dos falangeiros de orixás. Nessa mesma escala, quando você observa a posição onde nós estamos e onde estão os Exus e Pombageiras, você vai verificar que da falange do povo do Oriente até os Exus há uma variação muito grande em graus, até que a gente possa descer, até os Exus não, até o retornar ao nosso padrão, nosso patamar energético, há uma variação muito grande em graus. Para que nós não nos sintamos realmente despencando, vamos assim dizer, de um prédio de 40 andares para chegar lá embaixo na nossa vibração, o que nós fazemos? Nós trazemos Exus e Pombageiras para que, numa vibração mais terra a terra, mais próxima a gente, nós possamos estar melhor harmonizados. Não é que o povo do Oriente leve ou não leve embora as energias negativas. Não é esse o objetivo principal. A grande meta da espiritualidade do Templo Estrela do Oriente é fazer com que nós possamos exatamente estar sempre harmonizados. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tá certo, minha irmã? O nosso saravá fraterno. Vamos à nossa próxima pergunta, Flávia? A Ludmila pergunta assim: sou da Umbanda há 15 anos. Passei muito tempo no desenvolvimento mediúnico das casas que estive e nunca saí disso. Minhas entidades me dizem que minha hora chegou. Uma amiga me indicou a sua casa e queria saber como é o desenvolvimento mediúnico aí. Como é o nome dela? Ludna. Minha irmã Ludna, nosso saravá fraterno. Para eu te dizer exatamente como é que é o nosso desenvolvimento mediúnico, nos poucos minutos que a gente tem aqui, certamente eu não poderia dizer. O que eu posso adiantar para você e lhe afiançar que a nossa visão sobre desenvolvimento mediúnico é uma só. O seu desenvolvimento mediúnico, assim como de qualquer um de nós, primeiro, ele transcende as encarnações. Nós estamos sempre nos desenvolvendo mediunicamente. Esse desenvolvimento mediúnico ele não cessa. Tá? Segundo, ele também não se dá apenas e tão somente dentro do terreiro. Ele se dá desde o momento que a gente acorda, que a gente dá um bom dia para um parente nosso, que a gente estende a mão para um pai, para uma mãe, para um filho, no nosso trabalho, na nossa vida, na rua. A gente perdoa quando a gente está equilibrado, quando a gente ajuda. O nosso desenvolvimento mediúnico ele se dá de forma diuturna. O que a gente vai pegar dentro do nosso terreiro, seja no Templo Estrela do Oriente ou em qualquer outro terreiro, são as ferramentas, as orientações, através das quais nós vamos acelerar esse processo de desenvolvimento mediúnico, já que essa é a função da religião, nos dá a base de sustentação para que nós, com a nossa própria vontade, possamos então, a partir daí, alcançar o objetivo que é o nirvana, não é verdade? Que é a perfeição, temos esse objetivo. Então, dessa forma, o dia que você quiser,
nos procure lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548 Piedade. Eu tenho certeza absoluta que as entidades incorporadas haverão de lhe dar todas as orientações em relação a, vamos assim dizer, às suas necessidades. Tá certo, minha irmã? Fique com Deus. Nós agora vamos para um rápido intervalo, tá certo? E já já retornamos com o quadro Umbanda Querida, com uma entrevista com o historiador, o grande mestre, o grande professor José Beniste. Até já. Conheça o jornal eletrônico Folha da Jurema, o informativo do Templo Estrela do Oriente. O espiritualismo, a umbanda, prestação de serviços e o que é melhor. O jornal Folha da Jurema é absolutamente gratuito. É só você acessar o site oficial do Templo Estrela do Oriente e pronto. Você terá todas as edições à sua disposição. Anote aí o endereço www.temploestreladooriente.com. Jornal Folha da Jurema, levando até você o melhor da espiritualidade. Saravá, meu Umbanda querido, eu sempre te amei, sempre hei de te amar. Umbanda querida. Programa A Umbanda Sem Fronteiras. Entrevista. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM em 830 kHz. Mas no nosso quadro Umbanda Querida, trazemos hoje ele que é um eterno radialista, conferencista, autor de ensaios sobre os problemas dos diversos cultos de raízes africanistas, entre eles a Umbanda, além de autor das maravilhosas obras As Águas de Oxalá, Orum Aie, O Encontro de Dois Mundos, Jogo de Búzios, Dicionário Yorubá Português. Boa noite ao nosso querido professor José Benisse. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite a todos aí da rádio. Prazer falar com você. E o nosso boa noite da nossa querida mãe Flávia para o professor José Benisse. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer lhe ouvir novamente. Então, professor, hoje, dia 17 de novembro, anteontem, nós comemoramos uma data muito importante para a nossa religião. Então, nós queríamos saber do senhor, dentro dessa realidade do 15 de novembro, se, na sua opinião, a Umbanda nasceu ou foi anunciada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas em 1908. O Zélio de Moraes, né? Ele na realidade, ele deu uma outra forma às manifestações espíritas daquela época, as casas kardecistas, né? Perfeito. Com a integração dos pretos velhos e dos indígenas ao setor religioso, que não eram aceitas pelas casas kardecistas naquela época, ainda apegadas a um racismo da escravidão, achando que os indígenas e os negros não tinham nada que passar para eles, porque foram escravos e a coisa eles não aceitaram. Compreendo. Então, dissidentes das comunidades kardecistas resolveram se reunir em outros locais com a manifestação de Caboclo e do Preto Velho. Naturalmente, Luiz Fernando, isso tudo foi determinado pelo plano astral. E foi uma grande contribuição, não é verdade? Foi, claro. Isso tudo é determinado pelo com pelo certeza, alto, né? Com certeza. E o senhor que viu e presenciou tantos fatos históricos na nossa religião, eu lhe perguntaria, na sua visão, qual a importância desse aprendizado da história da nossa Umbanda para os novos umbandistas? Eu me lembro que o senhor já se manifestou sobre isso não tem muito tempo, né? A importância desse acontecimento, é isso que quer dizer? Não, do aprendizado da história da Umbanda de uma forma geral para os novos umbandistas. Porque, veja bem, você
citou o Zélio de Moraes, ele deu aquele caminho, aquela abertura, né, para o que viria a ser a Umbanda mais tarde. Porém, tudo ficou na dependência dos seguidores dele, os personagens que deram continuidade ao trabalho do Zélio de Moraes. Compreendo. Foram enormes, porque viveram uma época de ditadura, de pressões, perseguições. E é importante que esses novos umbandistas, não é, professor, saibam essas dificuldades que foram encontradas para exatamente valorizar o nosso trabalho, não é isso? Conhecer a história da religião. Com certeza. O Zélio de Moraes, sem dúvida, o valor dele, mas os que seguiram a ele, o que eles fizeram para dar continuidade, muitos deles foram presos e os instrumentos de terreiros confiscados. E quantos médios incorporados com Preto Velho e Caboclo foram e ficaram presos na cadeia, incorporados. Sem dúvida nenhuma. Não deixaram seus médios até que eles ficarem soltos. Então, foi um trabalho grandioso. Então, nós temos que lembrar dessas pessoas. Sem dúvida nenhuma. Existem, por falar em pessoas, professor José Beniste, existem 3 testemunhas, já que estamos falando de história da Umbanda, né? Existem 3 testemunhas vivas da história da Umbanda, que seriam o presidente da União Espiritista de Umbanda, o nosso querido Pedro Miranda, o vice-presidente da Federação Brasileira de Umbanda, o nosso irmão José Gentil, e o professor José Beniste, né? Então, são pessoas que viveram essa história, conhecem a fundo essa história. Eu perguntaria ao senhor, primeiro, qual seria, na sua opinião, se o senhor pudesse eleger, um grande tarefeiro de Umbanda, que eu sei que o senhor conhece a fundo, esses tarefeiros, esses expoentes da nossa religião, encarnados, e se o senhor já pensou em escrever um livro sobre a história da nossa religião? Fica aqui a sugestão, inclusive. Bom, Luiz Fernando, que já escreveu sobre Umbanda, tanta coisa escrita, às vezes muitas coisas indesejáveis, né, que não acrescentaram nada para a religião, né? Mas isso é muito comum acontecer em certas situações da nossa sociedade. Você citou 2 nomes, eu respondo por mim. Eu conheci personagens antigos extraordinários. Com certeza. Jaime Madruga, o Floriano Manuel da Fonseca, que na gestão dele como presidente, que comprou a sede que viria a ser a União Espiritista de Umbanda do Brasil. Isso através de uma decisão do Zélio de Moraes, que queria uma organização, e foi comprado com muito sacrifício. E, curiosamente, haviam comprado em outro local, em Jacarepaguá, mas o terreno não estava devidamente com a documentação correta e perderam a oportunidade, e depois compraram daquela gestão. Isso no Floriano. E a partir daí, personagens que passaram a administrar a União, com o Reinaldo Xavier de Almeida, o Jaime Madruga, e tanta gente maravilhosa. Que vale a pena todo umbandista entrar nessa história. A União é a única propriedade pertencente a Umbanda. Com certeza. Será que o senhor escreve uma literatura, um livro sobre a história da Umbanda para nós? Bom, eu tenho um trabalho já realizado sobre os 100 anos da Umbanda, com todos os personagens que viveram. Mas ainda não foi editado, né? Não foi, que viveram o início do século passado até a realidade atual. Precisamos, né, professor José Beniste? Realizado em programas de rádio, literatura, organizações, tudo isso. Verdade. Eu acompanhei tudo isso e vim guardando esse material. Eu não tenho dúvida disso. Professor José Beniste, infelizmente nosso horário terminou. Muito agradecido pela sua participação. Hoje, dia 17 de novembro, nós estamos ainda respirando esses ares do dia 15 de novembro. A mãe Flávia aqui quer mandar um grande abraço para o senhor. Um abraço para o senhor, obrigado, professor. Muito axé, muita luz e muita paz. Eu quero dizer a vocês que vocês estão fazendo uma contribuição muito importante para a religião de Umbanda, com um trabalho sério, não só pelo rádio, mas também pelas suas atividades no terreiro. Eu estive lá, como você disse bem, participando de uma palestra, mas uma importância maior foi poder visitá-los e ver
com que dignidade vocês realizam esse trabalho em prol da Umbanda. Muito agradecido, professor José Beniche. O nosso boa noite, fique com Deus. Muito obrigado. Então, ouvimos a entrevista com o nosso querido professor José Beniche, obviamente um grande trabalhador da nossa querida religião de Umbanda. Para nós realmente foi uma oportunidade maravilhosa ouvi-lo. E agora nós vamos ouvir o boa noite da nossa querida dirigente espiritual, Flávia Barros. Boa noite, meus queridos irmãos. Que nós possamos ter uma noite abençoada, que possamos ter bons sonhos, trazer para perto de nós as melhores energias, para que nós possamos acordar com muito amor e muita paz em nossos corações. Maravilha. O boa noite da minha irmã Luciene Oliveira. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Bahia. Boa noite, ouvintes, família Tel. Uma noite abençoada, de muita tranquilidade, muita paz e que possamos levar essa paz para o nosso dia a dia. Com certeza. E o boa noite do nosso irmão Vinícius Alcântara. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Luciene. Boa noite, Bahia. Aos queridos ouvintes e aos irmãos da família Tel. E sempre pedindo, né, que a Oxalá transforme o nosso conhecimento de hoje, né, na sabedoria de amanhã. Que assim seja. Boa noite do meu querido irmão Alexandre Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Luciene. Boa noite, irmãos da família Tel, ouvintes. E que todos reflitam sobre essa linda mensagem que foi deixada hoje, recebido pelo nosso querido irmão Zélio de Moraes. Essa mensagem profunda, que todos nós possamos refletir e absorver o máximo de sabedoria, que possamos utilizar essa sabedoria e levar para dentro dos nossos tempos e trabalhemos, né, para a nossa evolução. Né? Que assim seja, meu querido irmão. Vamos agora, já que hoje é dia 17 de novembro, vamos agora ao nosso fechamento com uma maravilhosa mensagem também sobre a nossa Umbanda, dizendo que Umbanda é a magia do amor. Saravá Umbanda. A Umbanda é magia, magia do marafo, magia da fumaça, magia do som, magia do movimento, pois o marafo atrai, a fumaça defuma, o som harmoniza e o movimento vibra. Umbanda é magia, magia da guia, magia do ponto riscado, magia da ponteira, pois a guia protege, a pemba ordena, a ponteira firma. Umbanda é magia, magia de Oxalá, magia de Ogum, magia de Oxóssi, magia de Xangô, pois Oxalá é amor, Ogum é a força, Oxóssi é a vida, Xangô é o equilíbrio e a justiça. Umbanda é magia, magia de Iemanjá, magia de Oxum, magia de Inhaçã, pois Iemanjá é a criação, Oxum é o equilíbrio, Inhaçã é a guerreira. Umbanda é magia, magia do terreiro, magia da hierarquia, magia da corrente, pois o terreiro é a casa, a hierarquia é a ordem, a corrente é a força. Umbanda é a magia, magia do caboclo, magia do preto velho, magia da criança, pois o caboclo é a força, o preto velho é a humildade, a criança é a inocência. Umbanda é magia, magia de Exu, pois Exu é o equilíbrio de tudo. Salve a força de todos os guias, dos orixás, saravá a grande magia da Umbanda.
E é com esse maravilhoso toque de atabaques, com essa magia que esse som mexe com a gente, que, obviamente, vamos convidá-los para depois de amanhã uma grande sessão de consulta com os Pretos Velhos, dia 19 de novembro, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir de 18 horas. Foi um grande prazer estarmos juntos. No próximo sábado, mais uma vez, juntos aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Fiquem todos com Deus. Até sábado, 21 horas. Que Oxalá os abençoe. Saravá, nossa Umbanda!